Salve, salve, torcida vascaína, voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos trazer as notícias aí da sexta-feira, né? Sextou, com muitas notícias para nós torcedores, né? Infelizmente, o Vasco vai jogar a Série B. Foi indeferido aí o pedido de anulação do jogo do Vasco contra o Internacional. Vamos falar bastante desse assunto também. Vamos falar aí do próximo jogo do Vasco, né? O Vasco que estreou muito mal no Campeonato Carioca, vai entrar em campo amanhã contra o Volta Redonda novamente. Vamos trazer aqui onde você vai poder acompanhar esse jogo e o horário. Também vamos falar aqui de saída de 3 jogadores do Vasco que já aconteceram aí, 2 saídas. Um está muito próximo também e pode deixar o Vasco. Também vamos falar aqui de interesse do Vasco em um jogador do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, como de costume, muito fácil, só clicar aí embaixo, inscreva-se, ativa também o sininho das notificações para você não perder nada. Muito obrigado aí a todos os inscritos do nosso canal. Continue aí assistindo nossos vídeos, compartilhe também nas suas redes sociais pra gente chegar a 140 mil inscritos. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias, né? Infelizmente, o Vasco não conseguiu ganhar no STJD o poder de anulação da partida contra o Internacional. O STJD indeferiu o pedido do Vasco e a partida segue como validada, né? A gente já sabia, né? Tudo terminou em pizza, né? Como eu já falei aqui, no dia que o Vasco tentou fazer essa anulação, tentou ir no STJD para conseguir essa anulação, eu falei, vai terminar em pizza. Não acredito que isso vai dar certo, nada vai ser favorável pro Vasco, porque nada é favorável pro Vasco, pessoal. É só você pegar historicamente, praticamente nada é favorável ao Vasco. E mais uma vez, óbvio que isso não iria ser, né? E agora o Vasco vai tentar mais uma vez recorrer ao STJD para ter uma reconsideração do STJD, o que eu acho bem difícil, e também aí para tentar a indenização que ele tanto deseja de 100 milhões de reais por parte aí da CBF e também da empresa que agencia o VAR. Eu acho bem complicado que isso irá acontecer. O Vasco vai jogar a Série B sem dinheiro, quebrado e tentando voltar aí com as pernas bamba, porque não vai ter dinheiro, porque o Jorge Salgado, ele não tem dinheiro para ser presidente do Vasco, não trouxe investimento nenhum para ser presidente do Vasco. Realmente está sentado lá para tentar passar o tempo, né, tentar jogar um xadrezinho, talvez tomar um vinhozinho, vendo a base jogar, né, no Campeonato Carioca, vendo a base do Vasco perder no Campeonato Carioca e esperando aí dar o seu prazo e sair fora como presidente do Vasco, né? Ele conseguiu o poder praticamente para ele mesmo, ele se mostrou que ele é mais forte que o Levinciano, né, em tese, né, isso que ele queria provar aí, ele, o Mussa, Júlio Brandt, esse pessoal todo escarraçado todo aí do Vasco aí, que armou todas essas eleições online e essa palhaçada. Com certeza é isso que eles querem, né, só mostrar que são os mais fortes, que tem o poder em mãos e mais nada. O clube tá arrebentado, o clube tá na 2ª divisão, nada foi feito para evitar o rebaixamento do Vasco, desde o período de transição lá do Alexandre Campelo, nada foi feito, infelizmente o time caiu e essas pessoas são as grandes culpadas aí, juntamente com o Alexandre Campelo. Infelizmente essa é a situação do Vasco, não vai ter anulação de jogo, o Vasco vai jogar a Série B, vai ter que tentar voltar para a 1ª divisão aí com suas próprias pernas, né, o que eu acho bem difícil. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã o Volta Redonda pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco estreou muito mal, perdendo a Portuguesa, né? Os garotos da base não conseguiram jogar tão bem assim. E o Vasco foi derrotado jogando em São Januário. Agora o Vasco tenta enfrentar um outro adversário que, na minha opinião, é mais forte que a Portuguesa. Vai impor muito mais dificuldade ao Vasco. E eu não sei se o Vasco é favorito a vencer essa partida. O fato é de que o jogo vai ser transmitido aí, o primeiro jogo do Vasco transmitido pela Rede Record aí do Campeonato Carioca, às 9 horas da noite. O jogo também terá transmissão também pro pay-per-view, né? O pay-per-view da Vasco TV, também tem um pay-per-view do Campeonato Carioca e você vai poder acompanhar aí essa partida do Vasco, né? O Vasco provavelmente deverá colocar a base totalmente de novo e a gente espera uma melhor evolução, né? Que os jogadores joguem um pouco mais, porque a maioria desses jogadores aí vão ser a salvação do Vasco na Série B. Precisa desses jogadores jogando bem para aí sim ajudar o nosso clube, quem sabe, a voltar para a 1ª divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa partida contra o Volta Redonda, se você achou algum ponto positivo nesse jogo contra a Portuguesa, né, que o Vasco perdeu, mas teve alguns bons valores, né? Gostei bastante da movimentação do Laranjeira, gostei também ali do Caio Tenório, jogou muito bem na lateral, só que tem jogadores que não dá mais para ficar no Vasco, né? Tem que ser emprestados, como o caso do Thiago Reis, Lucas Santos, entre outros jogadores que não tem mais a capacidade de vestir a nossa camisa. Vinícius, principalmente, para mim, é um dos jogadores mais fracos
do elenco vascaíno, junto com o jogador de base, jogador que veio contratado, jogador experiente. O Vinícius é sem dúvida nenhum um dos mais fracos e tem que ser emprestado urgente, porque ele não vai virar esse jogador que talvez a diretoria do Vasco, talvez a comissão técnica do Vasco espere que ele vire, porque realmente ele não joga nada. E o Lucas Santos também já era, só jogou na copinha, não consegue jogar bola, não sei o que aconteceu com esse jogador, né? Infelizmente o profissional não fez bem pro Lucas Santos e esperamos que o Vasco empreste ele para talvez, quem sabe, pegar uma rodagem. Mesma coisa o Thiago Reis, né? A Ponte Preta demonstrou interesse no centroavante, só que o Vasco caiu para a segunda divisão e talvez decidiu segurar ele para ver se o jogador fica para a segunda divisão, para o Vasco gastar menos, né? Vamos aguardar, ver o que o Vasco vai fazer com esses jogadores que possivelmente não terão tantos espaços assim, na minha opinião, porque não estão jogando nada. Dois jogadores já deixaram o Vasco, pessoal, e mais um pode deixar o Vasco aí também nos próximos dias. O jogador Leonardo Gil não é mais atleta do Vasco, fechou com o Colo-Colo e deu adeus, né? Jogador bastante contestado, muito mal, péssimo jogador, uma péssima contratação aí do André Mazunco junto com o Alexandre Campelo. O jogador veio somente a passeio no Rio de Janeiro, porque não jogou absolutamente nada, sem falar naquele lance bizarro contra o Internacional, que ele ficou só olhando o jogador do Inter fazer o gol. Infelizmente, foi uma péssima contratação que o Vasco só obrigou o Vasco a gastar dinheiro com salários aí com esse atleta. Ele foi pro Colo-Colo, não é mais jogador do Vasco, ele também só estava emprestado pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita ao Vasco. Outro jogador que também estava no Vasco, que também veio somente por empréstimo, é o Gustavo Torres. Ele saiu, foi devolvido, o Vasco fez uma rescisão amigável e o jogador deverá retornar para o seu país na Colômbia. O Vasco também pode ter a saída aí nos próximos dias do zagueiro Leandro Castan. O Atlético Mineiro demonstrou um interesse na contratação do jogador e pode ser que ele retorne para o Atlético, né? O time que ele foi revelado quando começou aí no mundo do futebol. O Leandro Castan, bastante criticado por todos nós, torcedores vascaínos. Eu critiquei demais o Leandro Castan porque ele tava mal. Vou passar a mão na cabeça de jogador só porque o cara é capitão, porque o cara é experiente, porque a torcida, muitos torcedores amam o Leandro Castan. Não vou fazer isso, cara. Não tava jogando nada. Na minha opinião, o Vasco tinha que ter rescindido o contrato com ele em alguns jogos aí atrás, porque ele não jogou nada. Tava muito mal, péssimo, chegando atrasado demais nas jogadas. Isso fez que realmente o seu conceito de status quase ídolo caísse bastante para ser um jogador renegado, um jogador que poderia ter o seu contrato rescindido. Isso que aconteceu com o Leandro Castan na última temporada. O jogador, inclusive, já demonstrou que tem um interesse em permanecer no Vasco, só que parece que o Atlético Mineiro quer contar com o atleta. Lembrando que o Atlético Mineiro é dirigido aí pelo Rodrigo Caetano, ex-dirigente do Vasco, e pode ser que ele leve o Leandro Castan para o Galo. Deixe aí nos comentários se você é a favor da saída do Leandro Castan do Vasco e também se você concordou aí com a saída do Leonardo Gil, que foi pro Colo-Colo, e o Gustavo Torres, que teve seu contrato rescindido com o Vasco. Ele tinha contrato válido até o final dessa temporada. Para fechar, vamos falar aqui de reforço, né? O Vasco está interessado aí na contratação do zagueiro Iago Maidana, né, do Atlético Mineiro. Talvez se o Leandro Castan vá pro Galo, talvez aconteça aí um troca-troca, alguma coisa assim, envolvendo o Iago Maidana vindo para o Vasco, né? Iago Maidana, zagueiro que jogou muito bem com a camisa do Sport na última temporada, fez muitos gols, inclusive com a camisa do Sport no Brasileirão, e com certeza seria um bom reforço, um zagueiro alto. O Vasco precisa de zagueiros altos, né? Tem muito tempo que o Vasco não tem zagueiro muito alto, né? Ricardo Graça é baixo, Leandro Castan tem uma altura razoável, mas não é aquele zagueirão alto, né? O Iago Maidana, se eu não me engano, tem mais de 1,90 m. Isso é ótimo para quando o time for pro ataque fazer gol de cabeça, né? O Vasco não faz gol de cabeça. Fez na última rodada aí com o Ricardo Graça, né? Poucas vezes que a gente vê zagueiros do Vasco balançando a rede, tanto que o Leandro Castan só fez um golzinho jogando todos esses anos aí com a camisa do Vasco. E a gente vê em outros times zagueiro fazendo gols, 5, 6 gols no Campeonato Brasileiro, e no Vasco a gente quase não viu isso. Talvez, e quem sabe, com a chegada do Iago Maidana será aí mais uma arma no ataque, né, pessoal? Apesar dele ser muito bom na defesa, também no ataque vai ajudar bastante. Eu concordo sim com essa possível contratação, jogador de nível de Série B também, nível de Série A, mas não nível para um time grande jogando a Série A, né? Mas sim para um time médio. Na minha opinião, seria interessantíssimo o Vasco contratar esse jogador sim, e o Vasco também demonstra interesse aí em fechar com o jogador Chico, né? Segundo o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, o Vasco deseja sim contar com muitos jogadores e podemos ter novidades aí nos próximos dias, e o Chico é um nome que talvez hoje estaria mais avançado em negociações com o Vasco para fechar aí e ser novo atleta do nosso clube. Vamos aguardar se o Vasco vai contratar tanto o Maidana, também o Chico e também mais jogadores, porque precisa de reforço, porque o que a gente viu aí com esses garotos da base assustou bastante no último jogo contra a Portuguesa.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. E comenta aí embaixo o que você acha aí dessa decisão do STJD, se você acreditava que o jogo poderia ser anulado. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.